Nesta temporada do Unesp em Pauta, nós conversamos sobre as perspectivas da educação. Nossos convidados participaram do 10º Encontro Ibero-Americano de Educação, promovido pela Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara. Nossa convidada de hoje é a professora da Escola Superior de Educação de Coimbra, Filomena Teixeira. Professora Filomena, muito obrigada por sua participação em um programa da TV Unesp. Muito obrigada também. É uma honra estar aqui e quero agradecer-vos, de facto, a forma como nos têm acolhido. Professora, pensando nessa temática de pensar as perspectivas da educação, como trabalhar a questão da sexualidade na escola? A questão da sexualidade na escola já vem ocupando muito do meu trabalho de investigação e do meu trabalho enquanto docente. Eu trabalho na Escola Superior de Educação de Coimbra, onde sou docente, e trabalho na formação de professores e de professoras, desde a educação pré-escolar, educação infantil, como vocês chamam aqui, até ao primeiro e segundo ciclo do ensino básico. Então nós temos, na formação de professores e professoras, temos uma unidade curricular, que chamam de disciplina, que se chama Sexualidade e Saúde. E nessa unidade curricular nós tentamos consciencializar os futuros docentes e futuras docentes para questões como a sexualidade, o género, os mídia e por aí. E de que forma, professora, os professores, os educadores lá da cidade de vocês, lá de Portugal, eles têm levado essa temática da educação sexual para a sala de aula? Levam porque nós em Portugal temos um enquadramento legal, temos uma legislação desde 2009 que nos reporta, portanto que exige que que requer que as escolas, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao final do secundário, tenham horas dedicadas à educação sexual. Acontece que nós tínhamos, portanto, esta lei é de 2009, entre 2009 e 2010 ela funcionou, tínhamos um governo que, portanto, foi responsável por essa legislação e para que a lei saísse, suportou-se num grupo de trabalho de educação sexual, portanto, a lei saiu e todas as crianças, tudo o que é escolaridade obrigatória, não é? Desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao secundário, tinham que ter horas que são horas que os professores e as professoras nas escolas gerem à sua maneira. Portanto, não é uma disciplina, mas é uma dimensão que tem que ser abordada e quais eram os espaços que na escola existiam para isso. Era a área de projeto, era o estudo acompanhado e era a educação cívica, formação para a cidadania. Acontece que o governo que veio em 2010 e que está no país até agora, portanto, manteve a lei, mas retirou essas áreas curriculares não disciplinares. Portanto, neste momento, as escolas podem continuar ou não, porque têm sempre motivo para, se não quiserem, poderem dizer temos a lei, mas desapareceu o espaço onde isso acontece. Mas mesmo assim, nós consideramos que é importante que a formação de professores e de professoras tenha esta componente. E então, criei, porque toda a minha investigação, toda a minha área de investigação tem sido aqui, eu também faço investigação no Centro de Investigação Didática e Tecnologia na formação de formadores da Universidade de Aveiro, onde tive um projeto desde 2008 que se chamava Sexualidade e Género no Discurso dos Mídia. E desenvolvimento de uma estratégia alternativa na formação de professores e professoras. E nessa altura criámos materiais didáticos, analisámos muitos artefactos, não é, culturais, portanto orientei já muitos trabalhos de mestrado, doutoramento nesta área e, portanto, tudo isso serviu para termos força para ter uma disciplina e para podermos ministrá-la dessa forma. No âmbito dessa disciplina são abordados todos estes aspectos e tentamos preparar os nossos futuros docentes, não é, e futuras docentes para a abordagem em sala de aula, desde o pré-escolar, porque nós achamos que isto deve começar no pré-escolar, até ao ensino superior, ao longo da vida. Ao longo dessa disciplina que vocês oferecem lá na universidade, como que tem sido o impacto disso na formação desses futuros professores? Tem sido bom, e de tal maneira tem sido bom que é uma disciplina de opção.
e os alunos escolhem todos os anos a disciplina. E o que é certo é que nós temos 4 disciplinas que oferecemos, eles todos querem a sexualidade e a saúde. Portanto, isto é um bom sintoma. Há um interesse disso porque isso repercute na sociedade, professora? Sim. É um tema que a sociedade tem debatido e aí seria papel também da escola incorporar esse debate? É evidente. Nós achamos que é importante estar atento a tudo isso, mas também é importante que a educação em sexualidade não seja só na perspectiva do biológico. E por isso é que nós incorporamos as questões de género, etc. E, portanto, também temos, e com a nossa experiência na Escola Superior de Educação de Coimbra, com essa experiência, nós tínhamos um programa, o programa já foi validado e agora já estamos a pensar e já reestruturámos o programa e o que eu vou falar agora no EID vai ser a apresentação desse programa para a formação de professores, um programa de sexualidade, saúde e educação para a formação de professores e professoras. A senhora comentou que faz esse estudo também em relação aos meios de comunicação. Sim. E aí, devido a essa temática, está também, está na sociedade, está nesses meios de comunicação, e isso tem um impacto muito grande no público, que são os alunos. É evidente. E tem porquê? Porque é um assunto que lhes interessa. Porque nós pegamos, o que é que nós vamos analisar quando trabalhamos com os estudantes? Vamos analisar, e temos trabalhos a esse nível, não é? Vamos pensar, por exemplo, que tenho uma professora que está a trabalhar, porque eu esqueci-me de dizer aqui uma coisa, eu atuo na formação inicial de professores e professoras, mas também atuo na formação contínua de professores e professoras e também atuo nos mestrados. Nós temos um mestrado de Educação para a Saúde, onde temos uma unidade curricular que se chama Sexualidade, Saúde, Cultura e Mídia. É essa unidade curricular, muito semelhante a essa, que aqui no Brasil, eu sou professora visitante da Unesp, e na pós-graduação que têm em Educação Sexual, eu já lecionei aqui essa disciplina e sempre que venho cá tenho esse contributo. E, portanto, o que é que nos trabalhos, por exemplo, que eu orientei? Tenho, por exemplo, uma professora de primeiro ciclo do ensino básico, ou seja, uma professora do fundamental. Então, ela trabalha em sala de aula com as crianças, e o que é que ela vai tratar em sala de aula? Ela, quando a perspectiva é incorporar as questões de sexualidade, género e mídia, vai perguntar às crianças quais são os programas que mais visionam. Habitualmente são desenhos animados. Então ela vai ver qual é o desenho animado que as crianças com quem ela está a lidar mais veem. Então o que viam era o Phineas e o Ferb. Então ela pega no Phineas e o Ferb, vai analisar o Phineas e o Ferb e a seguir vai trabalhar com os alunos a questão dos estereótipos, etc., através de um material que lhes interessa, porque é um material que eles veem todos os dias, e portanto eles aprendem. Começam desde cedo alertados para as questões da sexualidade e de género que são veiculadas através dos mídias. Isto é um exemplo, porque nós temos esse trabalho de acordo com os anos de escolaridade. E, portanto, as temáticas são, portanto, neste momento temos aqui, que vai também ser apresentado um trabalho de uma doutoranda minha, que está aqui connosco, a doutora Ana Frias, que terminou o doutoramento dela em abril. E o que é que foi o doutoramento dela? Foi sobre a análise das campanhas de prevenção da infecção VIH-Sida nos países de língua e expressão portuguesa. Portanto, ela analisou as campanhas do Brasil, as campanhas de Portugal, as campanhas de Angola, as campanhas de Moçambique, portanto, em todos os países de língua e expressão portuguesa. E, portanto, o trabalho dela foi um trabalho muito interessante, que depois da análise desse trabalho, não é? Ela vai fazendo sempre uma análise crítica, não é? Nós fazemos a análise do discurso e a análise crítica também do trabalho, e, portanto, ela vai apresentar no EID esse trabalho, não é? De qual também sou coautora, e, portanto, nós temos um trabalho muito grande a este nível. É evidente que é muito importante porque os jovens e as jovens sentem que é algo que está muito próximo e então aderem muito facilmente, não é? Tenho uma outra doutoranda, por exemplo, que está a trabalhar os videoclipes, está a trabalhar as questões de sexualidade e género nos videoclipes que os estudantes mais gostam, que mais visionam, é sempre o material que eles mais veem, para lhes interessar. Portanto, não é escolhido a priori, o material não é escolhido a priori. E aí o professor em sala de aula tem essa possibilidade para se trabalhar, para ter esse incentivo, para inserir essa temática. E para inserir essa temática nós temos uns guiões didáticos e esse trabalho é feito, e é feito de base, nós fizemos isso porque nos servimos uma metodologia de um professor de Espanha, da Universidade de León, que é o professor Dias Gutiérrez, que foi consultor científico do nosso projeto em Aveiro. E, portanto, nós seguimos uma metodologia que ele utilizou para a análise desses materiais, não é? São guiões didáticos que nós utilizamos. E utilizamos adaptados a cada contexto, a cada situação, a cada mídia que é visionado, portanto. Porque ao se falar dessa temática,
outras também pertinentes à educação, é importante levar em consideração essa questão do contexto. Sim, sempre, sempre. A questão do contexto é absolutamente indispensável, não é? Mas também temos que pensar que todos os materiais, quaisquer que sejam, têm que ser adequados às pessoas a quem se destinam. E, portanto, se são crianças, nós temos que utilizar. Nós podemos abordar questões de sexualidade e género com crianças, mas tem que ser através de um material que elas conheçam e que gostem e que, a partir daí, aprendam. Os professores e também futuros professores, ao terem disciplinas na universidade, em formação continuada também, em prol desse debate de levar a educação sexual, é importante que eles tenham esse conhecimento. E eles têm esse conhecimento e levam. Por exemplo, houve uma coisa muito interessante. Nós fizemos uma sessão de formação, nós lá fazemos oficinas de formação, na formação contínua. Então, a oficina de formação tinha 50 horas. 25 horas eram em sala de aula, para que os conceitos fossem trabalhados, para que os guiões fossem conhecidos, etc. E depois, nas outras 25 horas, os professores e as professoras iam para os seus contextos e iam escolher um mídia, não é, que fosse objeto de estudo e trabalhar com os seus jovens. E depois vinham, a avaliação deles era o trabalho que realizaram lá com os jovens. E muito interessante, porque tínhamos 7 professores e professoras que procuraram o curso e eles trabalhavam numa SERSI, que é um centro onde tem crianças e jovens com deficiência. E eles não sabiam como é que podiam abordar, através dos mídia, não é, a questão da sexualidade e do género. Quer dizer, eles não sabiam bem como abordar a questão da sexualidade com os jovens, mas então, através da mídia. E foi muito interessante a forma como conseguiram fazê-lo. Tem resultados muito positivos, e os resultados então. Foram muito positivos. Professora, eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo trabalho realizado. Muito obrigada, eu é que agradeço. Foi uma honra poder estar convosco mais uma vez e darem-nos oportunidade para podermos aqui falar. Muito obrigada. Obrigada também. O Unesp em Pauta fica por aqui. Acompanhe o debate sobre educação também em nossa programação. Obrigada pela companhia e até a próxima.